que Ele quer falar nessa noite para nós. Estendamos nossas mãos. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Vamos sentando. Irei falar aqui umas 2 horas que o Magela me pediu. Se você tiver a sua Bíblia, por favor, João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Pode pegar o celular. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Me pediram para falar sobre pecado e salvação. E eu irei falar, não tem como não falar desse tema se não formos direto para a Bíblia. Jesus foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou ao templo e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio dele, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada em cometendo adultério. Moisés, na lei, nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão e com o dedo, como se insistisse em perguntar. Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio em pé. Ela levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. E Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai, e de agora em diante não tornes mais a pecar. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, aqui é o padre Carolino, que está aqui, meu conterrâneo. Irei falar aqui, em palavras breves, o que é um pecado. O pecado é uma falha grande do ser humano diante de Deus. Eu deixar o caminho da graça de Deus, escolher o próprio caminho humano, sozinho, sem a presença de Deus. O pecado, ele é uma falha muito grave do homem e da mulher, do ser humano, diante da misericórdia que Deus, ele fez e realizou em todos nós. Então, queria que vocês entendessem, eu vou aqui ao texto. É bem interessante quando Jesus, ele sai dos montes da oliveira, significa dizer que Jesus estava em oração. E de madrugada ele volta para ouvir, para estar no meio das pessoas. E o caso é o seguinte: na época de Jesus, se uma mulher cometesse adultério e fosse pega em adultério, ela era levada para a praça pública e ali era apedrejada. Inclusive, os mais velhos faziam isso. Então, vejamos aqui. Essa mulher foi pega em adultério e foi traga até Jesus. Só que tem uma grande armadilha por trás desse texto, por trás dessa mulher em se tratando de Jesus.
Eles trazem e diz: olha, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei religiosa dada por Moisés dizia: tais mulheres devem ser apedrejadas em praças públicas, para que sigam de exemplo e ninguém possa mais fazer. Eles trouxeram e disseram: e agora, Senhor? O que é que tu dizes? A lei diz isso. O que é que tu dizes? Se Jesus tivesse dito sim, aplica-lhe a lei, eles iam acusar Jesus de quê? Jesus não é misericordioso, não é o Filho de Deus. O que ele prega não tem nada a ver. Ele prega amor e perdão, e que Deus é este? E se Jesus tivesse dito não deve matar tais mulheres, Jesus era acusado de não cumprir a lei. Todo aquele que não cumprisse a lei era condenado à morte. Vocês estão vendo como o diabo é sujo, e até em Jesus coloca uma armadilha para que ele pudesse cair. E Jesus, no silêncio, ele dá uma grande resposta. Ele vai no coração e na consciência de cada um de nós. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Independente de nós termos um princípio religioso ou não, eu ser um homem religioso ou não, eu tenho um princípio de consciência de que eu posso errar. Como ser humano, eu tenho plena consciência de que eu errei, de que isso ou aquilo que eu fiz não foi certo. Então, no silêncio, todos vão embora, começando pelos mais velhos, porque os anciãos, eles eram os mais propícios a apedrejar tais mulheres quando elas eram pegas em adultério. Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê os que estavam a te condenar? Ela diz: Senhor, não sei, todos foram embora. E Jesus, ele diz assim: mulher, eu também não te condeno, vai-se em paz e não volte mais a pecar. É muito interessante aqui como o pecado ele pode nos levar à morte. Como diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. No entanto, eu queria voltar a um outro texto lá da Bíblia do Gênesis, quando Deus chama Adão e Eva, coloca no Éden, no jardim, e diz: olha, vocês vão viver livremente, só peço-lhe uma coisa: não comam da árvore que eu vos proibi. E um certo dia, Deus chega no jardim, e quando Deus diz: Adão, onde estás? E Adão diz: Senhor, eu estou aqui escondido porque eu descobri que eu estava nu. E, na verdade, Adão talvez não estivesse nu. Esse trecho significa dizer que quando a gente peca, o primeiro sintoma é de vergonha. Eu acho que todo mundo está me vendo. Todo mundo está vendo o pecado, o erro que eu fiz. Então o primeiro sintoma é de vergonha. E Adão diz: Senhor, eu estava nu. E a segunda coisa, o nosso sintoma, a nossa ação é: eu coloco a culpa em alguém. Eu procuro um culpado. Adão diz: Senhor, não fui eu, foi a mulher que me deste. Deus vai até a mulher e ela diz: não, Senhor, foi a serpente. E o terceiro sintoma e a terceira ação que nós temos é ficar nesse jogo. Eu pequei por conta disso. Eu pequei foi por conta daquilo. Eu pequei foi por isso, porque o demônio me atentou e eu fui fraco e caí. Ou seja, a gente não assume os nossos erros e fica colocando culpa em outras pessoas. E o pecado, ele leva a gente a uma profunda humilhação. E este pecado, ele nos leva também a uma destruição. Pecar é sempre um ato muito perigoso na nossa vida, que nos leva a sair da graça. E quando nós não temos a graça, nós temos o contrário da graça. O que é o contrário da graça? É a desgraça. Então, quando eu peco, eu também estou indo sozinho, eu estou sozinho naquela ocasião. Eu decidi, eu vou sozinho, sem Deus. Eu não quero, nesse momento, Deus. Ou seja, o pecado me leva a uma rejeição da misericórdia e do amor de Deus.
pois eu escolho fazer aquilo que é errado, muitas vezes tendo consciência, e aí eu vou sozinho, sem querer a intervenção de Deus. O pecado, ele me leva à destruição. Por exemplo, eu sou casado e de repente arranjo outra mulher, cometi um adultério. Este pecado me levou a destruir a minha família, levou a destruir a minha reputação, levou a destruir o que Deus me colocou, que é sagrado, o que eu prometi a Deus no ato do casamento, ser fiel até que a morte separe. Ou seja, o pecado me leva à destruição daquilo que Deus colocou em nossas vidas, que é tão sagrado. No entanto, queridos, quando Jesus se encontra com esta mulher, que o Evangelho de São João não diz qual é o nome, nem de onde vinha, nem quantos anos tinha, quantos filhos, nem qual era a sua profissão, essa mulher estava condenada. Ela estava condenada, porque naquele exato momento, ela ia ser apedrejada, e esse apedrejamento, logicamente, iria levá-la à morte. Ou seja, o pecado, ele leva à morte. Mas se não tiver a intervenção da misericórdia de Deus em meio ao pecado que nós fazemos, logicamente que nós vamos morrer. Portanto, o encontro com essa mulher, aqui no Evangelho, ela e Jesus, não é à toa, porque São João coloca Jesus como aquele que intervém no pecado, para usar da misericórdia para mostrar ao homem a salvação. Diz em uma das cartas de São Paulo: aonde a desgraça agiu, a graça superabundou. Ou seja, o encontro entre Jesus e essa mulher pecadora, acontece um princípio de salvação para ela. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência da gente se confessar e ser uma boa confissão, e a gente sair daquela confissão como se estivesse voando em asas dos anjos. Por quê? O pecado nos leva a também a cair, porque eu me acho superior, eu me acho que eu posso tudo, eu me acho que eu posso ir sozinho, eu acho que eu consigo fazer tudo isso, e não é bem assim. Essa mulher, quando teve um encontro com Jesus, transformou a sua vida. E é muito interessante que o pecado nos leva também a condenar as pessoas. A condenar. Os fariseus e os anciãos, certamente, eram pessoas bem pecadoras. Mas eles estavam por cima, como nós falamos a expressão, por cima da carne seca. Ah, sim, esta mulher pecadora, nós temos todo o direito de apedrejá-la e matá-la. Mas o encontro dela e Jesus foi um encontro transformador e um encontro salvador. Porque ali, Jesus usa da profunda misericórdia. Cadê, mulher, os que te condenavam? E ela diz: Senhor, não sei. De fato, eu não sei aonde é que eles estão. E Jesus, ele diz: olha, vai, e a tua fé te salvou, não volte mais a pecar. É muito interessante, quando vocês vão se confessar, a maioria de vocês termina dizendo assim: padre, qual é a minha penitência? Comigo, quem se confessa comigo, geralmente eu não passo uma penitência, reza 500 Pai Nosso, 3.000 Ave Maria e 5.000 Credo Deus Pai. Não. Por quê? Porque isso vai levar você a rezar e voltar ao mesmo pecado. Geralmente, eu passo para a pessoa, como penitência, não pecar mais sobre os pecados das quais, ou dos quais foi falado, dos quais foi confessado. Portanto, nós temos que mergulhar sempre na graça de Deus. O encontro do filho pródigo com o seu pai, ele na lama, na miséria, na desgraça, ele dizia: na casa de meu pai há tantos pães, porque o pecado me leva a cair nas mais profundas misérias.
Aquele filho pródigo, ele tinha tudo em casa, tudo em casa. Ele vivia na graça. E ele saiu porque ele usou da teimosia. Ele saiu porque ele queria viver o mundo, queria viver a vida. Sabe que muitas vezes a gente vive a vida de maneira muito errada. Ou eu vivo a vida na contramão da própria vida. Eu vivo a mão de maneira avessa. E quando ele se encontra nas mais profundas das humilhações, o pecado nos leva à mais profunda das humilhações, porque ele destrói a nossa vida, ele destrói a minha reputação, ele destrói a minha moral, ele destrói a minha família, ele destrói o meu alicerce e eu vou cair. Aquele jovem foi pedir serviço e o homem, o dono dos porcos, disse: vai cuidar dos porcos. É uma profunda humilhação um judeu cuidar de porco. Ainda mais, ele queria matar a fome e não tinha pão. Ele disputava a comida dos porcos, nem isso tinha. Ou seja, ele desceu as mais profundas das humilhações. O pecado nos leva a isso. E o que é mais terrível é que eu, mesmo pecando, mesmo pecador, não procuro um sacerdote. Eu não procuro a graça. Eu procuro cada vez mais continuar, porque o pecado me leva também a uma ignorância. Qual é a ignorância? Eu não vou me confessar com o padre Carolino, eu não vou me confessar com o padre Jerônimo. São pecadores igual a nós. Lógico que são, claro, são. Mas vocês esquecem de um detalhe: os sacerdotes foram enviados por Deus, ungidos e consagrados, para poder perdoar os pecados em nome do Senhor. Isso eu não estou inventando, isso está lá na Bíblia, em diversas passagens. Portanto, há uma outra questão muito séria: eu não vou me confessar porque eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de o padre passa por mim e dizer: olha só, pecador, pecou esses pecados assim. Vocês estão entendendo como o pecado, ele nos amarra de tal maneira que me leva a ficar escravo cada vez mais do pecado? E eu invento diversas situações, seja de vergonha de me confessar, de achar o que o padre vai achar de mim, até mesmo duvidar da graça do sacerdote. Não, ele não é digno de me confessar e de ouvir os meus pecados. Um dia, meu pai me pediu para se confessar comigo, disse: não, pai, por favor, se confesse com o padre da paróquia. Aí eu falando com o meu bispo, ele disse: ele me deu um baita de um carão. Disse: você jamais deve ter feito isso. Você tem que confessar o seu pai, porque ali muitas coisas você vai entender. Claro, meu pai foi se confessar com o padre, aí depois eu disse: quando o senhor quiser, eu lhe atendo. Mas aí um dia ele disse assim: olha, meu filho, na verdade, eu me confessei com Deus mesmo. Eu me confessei com Deus. Eu disse: pai, o senhor está me envergonhando. Como é que o senhor tem um filho padre e diz que vai se confessar com Deus? Claro que Deus nos ouve, mas existe o sacerdote para poder intervir a Deus, dando absolvição em nome do Senhor. Ele entendeu e claro que foi, porque também há uma profunda ignorância em cada um de nós. Eu não vou me confessar por conta disso. O pecado, ele nos leva a um afastamento da graça de Deus. O pecado, ele nos leva a ficar longe de Deus, me escondendo como Adão. O pecado me leva a teimar e também me leva a não assumir os meus próprios erros. Assumir meus próprios erros. Sim, fui eu que fiz, eu pequei. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que aqui estão, é necessário que eu possa entender que o pecado, ele me leva ao afastamento de Deus. O pecado me leva a escravizar, e o pecado tem profundas consequências gravíssimas na vida de cada um de nós. Essa mulher que Jesus perdoou, é muito provável que ela tenha ido para casa e nunca mais tenha voltado a fazer os mesmos erros, porque aconteceu um encontro verdadeiro entre ela e Jesus, aconteceu um perdão entre ela e Jesus.
Queria me deter em um ponto aqui, é que o pecado nos leva também a uma autossuficiência. Quem somos nós para poder apontar os erros dos outros? Mas a gente faz. Quem somos nós para nos achar melhor do que os outros? Nós nos achamos. Quem somos nós para dizer, olha, o pecado de fulano é esse e aquele, e eu? Quais são os meus? Quem somos nós para ser um juiz, dar sentenças? A gente tem que olhar para mim, para a minha fraqueza, para a minha humanidade. Ainda tem uma outra situação. Nem sempre a gente é capaz de perdoar o outro, ou olhar para o outro com o olhar da misericórdia. Eu tenho que olhar para muitas pessoas com o olhar da misericórdia, porque tem certas situações que aquela pessoa não dá para eu dar um perdão, mas eu tenho que dar em nome da misericórdia. Hoje, na primeira leitura da carta aos Hebreus, o autor sagrado dizia: os sacerdotes, sumos sacerdotes, passam o ano inteiro oferecendo sacrifício, e esse sacrifício não vão levar a uma salvação, porque Jesus veio, se sacrificou, fazendo um verdadeiro sacrifício pela humanidade de uma vez por toda, que esse sacrifício nos levará à eternidade. Mas ele termina a leitura, continua dizendo: mas para isso tem que ter um esforço diário de cada um de nós para abraçar o caminho da salvação, do qual Jesus, que é o sumo sacerdote supremo, o Cordeiro imolado, que nos chama a fazer. Portanto, o pecado, ele como sendo uma falta gravíssima do ser humano diante da obra da criação de Deus, ele precisa ser reparado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser libertado e ele precisa ser perdoado, porque o pecado nos leva a nos amarrar diante de mentiras, diante das ilusões, diante de certas e de várias situações da vida, que para nós é uma maneira de viver escravizado, devido às grandes consequências que o pecado tem. Tudo bem com vocês? Agora, queridos, aonde acontece o pecado, também acontece a graça de Deus. Aonde nós pecamos, o homem e a mulher, quando peca, ele tem todo o direito e ele tem a misericórdia de Deus do lado. Uma vez que eu me confesso, Deus, ele vai me perdoar, e aí acontece a misericórdia e acontece a graça. A salvação dada por Jesus me leva a mergulhar nessa misericórdia, que eu encontro a minha salvação. Pecado e salvação caminham muito perto, porque Deus é profundamente misericordioso, e uma vez que eu peco, eu me confessando, eu buscando arrependimento, a mudança de vida, a graça vai acontecer e a salvação entra na minha vida, como entrou na vida dessa mulher. Não volte mais a pecar. A partir daquele momento, a salvação entrou na vida dessa mulher. O filho pródigo, quando ele volta, de longe que ele vê o pai, que ele diz: pai, pequei contra o céu e contra ti. O pai o abraça, nem responde nada a ele e manda fazer uma festa. A salvação entrou ali naquela casa. Zaqueu, quando roubou muita coisa, que esperou Jesus na árvore e que teve um encontro com Jesus, a salvação entrou na vida dele. E eu quero dizer aqui algumas coisas. A salvação, ela entra na vida de uma pessoa por várias situações. E vocês sabiam que a missa, a Santa Missa, ela é um caminho de salvação para o cristão? Eu não digo nem só para os católicos, mas para o cristão. A Eucaristia é a maior graça que um católico, que um cristão pode ter em sua vida. A missa deveria, nós, todos os católicos, se nós soubéssemos o valor, nós sairíamos correndo de casa, 6 horas da tarde, e chegar naquela igreja, para pegar um lugar quanto mais perto do altar, melhor, porque é a graça de todas as graças. A confissão, ela é um caminho para eu encontrar a salvação. A confissão, eu não devo ter medo, eu não devo ter vergonha. Eu não sei me confessar, fale que o padre vai te ensinar.
porque o pecado não pode morar na minha vida. Eu não posso me abrir ao pecado constantemente e viver escravo dele. Eu tenho que acreditar na misericórdia de Deus sempre. E a misericórdia me leva a mergulhar na graça. A mulher pecadora mergulhou na graça, o filho pródigo mergulhou na graça. Diversas passagens na Bíblia de diversos personagens, eles encontraram a graça. Portanto, queridos, eu queria aqui ainda aprofundar mais uma coisa. A palavra de Deus, ela não deve ser despercebida pela nossa vida. Pelo contrário, ela é uma palavra que deve ser cultivada, rezada, vivida por nós. Os sacramentos. Um dia eu era diácono morando em São João do Aruaru, o bispo foi nos visitar e ele disse: você já fez algum milagre? Eu disse: não, senhor bispo, só os santos, só São Francisco, Santa Teresinha, Santa Clara, Dom Helder da Câmara, eu sou um pobre pecador. Ele disse: você já fez algum casamento? Eu disse: sim. Você já fez batizado? Sim. Pois isso aí são verdadeiros milagres, diácono. E eu fico às vezes tão triste, que a gente não valoriza os tesouros e a salvação que a gente tem no nosso meio. A gente vai à missa de calção, de havaiana, de qualquer jeito. E se o padre fala um pouquinho mais na missa, eu já vou me embora. Se o padre não presta, fala demais. Isso aí é o pecado que me cutuca e diz: olha, fica não. Portanto, queridos irmãos, eu vou fazer outra revelação aqui para vocês. Durante muito tempo, por ler, estudar muito, de verdade, eu não acreditava que o demônio existisse. Li profundamente para a psicologia, passei semana com o padre Oscar Quevedo, li muita coisa. O demônio não existe. E hoje, ele existe sim. Cheguei a algumas conclusões, com atos concretos, que o demônio existe sim. Passeia em nossas vidas, sem a gente nem perceber, a gente faz a vontade desse desgraçado. Por isso que devemos ter muito cuidado de buscar a graça. Nós temos um grande privilégio. Vocês aos domingos aqui tem 4 missas, mas parece que a preguiça é maior do que a graça que nós temos dentro de nós. Parece que a preguiça é muito maior do que a graça que existe na vida de cada um de nós. Portanto, meus amados filhos e filhas, o pecado nos leva a ter consequências graves na nossa vida, mas eu preciso vencê-lo pela misericórdia e pela salvação. E aqui eu quero terminar dizendo aqui algumas coisas para vocês. Primeiro, busque uma confissão. Segundo, não passe um ano sem se confessar. Terceiro, não vá nessa ideia: eu vou me confessar com o padre de Guanassés, ou lá para o Mulungu, me confessar com o padre Carolino. Se confesse, claro, com quem você quiser, mas o certo é procurar o padre da sua paróquia. O padre não está para lhe condenar, ele está para lhe perdoar, para lhe orientar num caminho de Deus. Uma outra coisa, busque aos domingos a Eucaristia, porque é a graça de todas as graças. Às vezes, eu estou entrando na missa, na hora que eu começo a missa, e tem algumas pessoas rezando o texto, inclusive freira. E na próxima vez eu vou pedir e dizer: olha, gente, na hora da missa nenhuma oração pode existir, porque a missa supera todas as orações do mundo inteiro. O texto é para rezar depois ou antes, porque a missa é tão importante que nenhuma outra oração poderá substituí-la. Então, peço mais uma coisa a vocês: além da Eucaristia, da confissão, da Bíblia, todos os dias, pega aí 1 minuto, 10 e reza, porque a oração me faz me encontrar com Deus e me ajuda a ter um encontro verdadeiro com o nosso Senhor. A oração, ela deve ser sim uma obrigação na nossa vida. A gente tem a obrigação de comer todo dia, senão a gente morre.
A oração tem que ser uma obrigação na vida de cada um de nós. E uma última coisa que eu vou aqui falar para vocês: não vamos desperdiçar a graça de Deus. Vamos buscar uma verdadeira conversão na nossa vida. Seja a gente jovem, idosa, velha, criança, mas vamos buscar uma verdadeira conversão. Não vamos começar amanhã, não. Vamos começar hoje. Vamos começar ontem, porque é necessário. O pecado nos tira da graça, a salvação nos coloca diante de Deus, mas essa salvação, essa misericórdia me leva a uma verdadeira conversão que eu tenho que buscar a cada dia. Eu, como padre, todo dia eu digo: meu Deus do céu, preciso me converter. Mas a conversão, ela é um processo que dura para a vida toda. Ok? Amém? Que Deus abençoe. Eu acho que eu falei mais de meia hora, não foi? Vamos agora fazer aqui uma dinâmica. Eu queria até chamar o padre Carolino para a gente fazer aqui uma pequena dinâmica. O que eu tinha para falar era isso. Se vocês não gostaram, me perdoe somente. Cadê a água? Vamos aspergir aqui um pouco. Era o quê? Só para aspergir um pouco. Cadê a água, Angela? Então, como forma da gente terminar este momento, vamos aspergir vocês com água benta, eu e o padre Marcos Carolino. É uma maneira da gente relembrar o nosso batismo. É uma maneira da gente relembrar que eu preciso de conversão. É uma maneira de eu relembrar que eu preciso da misericórdia de Deus, que eu preciso buscar a igreja na minha vida. E que eu preciso me encher da graça e da misericórdia. Tão manso, vou ficando de pé nesse momento, acolhendo essa água que lava, que purifica o nosso coração, que tem o dom de amar e sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, pede agora nesse momento, essa água que lhe banha nessa noite, ela venha também lavar-nos de todo mal. Você que está sendo aspergido, faça o sinal da cruz. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito, às vezes no meu peito, bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, não quer
saber te amar, nem sabe perdoar, nem sabe quer tudo perdoar, e nada sabe partilhar. tudo e nada sabe partilhar. Pede, ergue teus braços, Jesus, vem, manda teu Espírito. Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica, mão no teu peito, canta. Lava, purifica, restaura-me de novo. e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus, e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós A água do amor, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu meu coração. coração. Nossas vozes, bem forte, foquinha, ok. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Diante de tudo aquilo que o nosso Padre falou nessa noite, continue em pé nesse momento. A imagem que foi nos colocada nessa hora. Você também é como essa pecadora sem nome, arrastada no meio da rua, com as suas vestes rasgadas, puxadas, exposta, sua vida, sua miséria. O apedrejamento de verdade começou quando ela foi exposta ali, diante de todo mundo. E quanta crueldade, porque o homem que cometeu o adultério não foi apresentado. Veja só quanta maldade contra essa mulher. Nós também temos a nossa miséria. Eu digo para você uma coisa: quantas pessoas fizeram isso com você e você guardou mágoa, ressentimento, um sentimento ruim de pessoas que expuseram sua vida, que expuseram o seu pecado. Só que tem uma coisa: bendito aqueles homens que levaram ela para Jesus. Bendita a perseguição que fez você correr aos pés de Nossa Senhora, lá na igreja matriz, rezando e chorando. Bendito o pecado, aqui diz Santo Agostinho, culpa de Adão, né? Bendita culpa de Adão, que trouxe tão grande misericórdia. Porque Deus ama você, e o Senhor nessa noite quer acolher o seu pedido de arrependimento. Por isso, renuncie agora a todo mal, todo pecado, e deixa que o Senhor seja a tua salvação. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Louco de amor por mim, Eu não mereço. eu não mereço. Eu sou tão fraco, Sou reconheço, tão fraco, porque Ele me escolheu. E para confundir os fortes, e para confundir os fortes, gravou o seu nome, meu nome, gravou meu nome em sua mão. Apresente a em Jesus sua mão. o seu pecado, a sua dor, a sua angústia. Eu não entendo Deus assim, Eu não entendo Deus assim, tão louco de amor por mim. louco de amor. Eu não mereço, sou tão fraco. Sim, somos pecadores frágeis, porque Ele nos escolheu Ele me escolheu para confundir os fortes. E para confundir os fortes, Gravou o meu nome gravou meu nome
em sua mão. em sua mão. Estenda seus braços. Deus, você me levantou do chão. Deus, você me levantou do chão. Enquanto a multidão jogava pedra. Deus, você me perdoou. Deus, você me perdoou. E desse amor eu não esqueço. Você que viveu uma vida se arrastando, escravo do pecado, dos seus vícios, escravo de si mesmo. Deixe o Senhor agora tomar em suas mãos as suas misérias, as minhas. Apresenta para Ele agora as suas misérias. Deixa Deus ir talhando você e retirando todos esses excessos. Como um artista faz num bloco de pedra, com um cinzel na mão. Isso era o que dizia Michelangelo, passando por um pântano, e olha para uma rocha e diz: aqui dentro tem um anjo. Metia o martelo e o cinzel e esculpia a imagem do anjo. Mas ele dizia que o anjo já estava lá, ele só ia tirar os excessos. E o que são os excessos? Aquilo que não é nosso, o pecado, aquilo que grudou em você. Deixa Deus com o cinzel agora, e depois você vai confessar ao Padre. Sexta-feira o Padre vai estar aqui confessando, mas hoje mesmo você já vai fazer esse propósito, dizendo junto comigo: Senhor, retira de mim todos os excessos. Eu quero, Senhor, voltar a resplandecer a tua imagem, em mim. E deixa Deus ir tirando tudo aquilo que atrapalha você. E Ele faz isso com amor. Às vezes tirou até aquele emprego que estava tirando de você a sua dignidade. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa que estava na sua vida arrastando você para o mal? É o cinzel de Deus, é o martelo de Deus, é a providência divina livrando você. Por isso, em vez de você se lamentar, você vai agradecer pelas porradas que você está levando, porque isso está fazendo você se tornar de novo aquela criatura linda que o Senhor fez. Senhor, diga isso: Senhor, eu renuncio a todo mal, a todo pecado, a todos os vícios, e abraço a tua salvação na minha vida. Você me alcançou nessa noite pela palavra que foi proclamada. Dá-me a graça, Senhor, de retornar aos sacramentos, à confissão, à Eucaristia e a todos os sacramentos que me são oferecidos. Principalmente, me dê a graça de participar verdadeiramente do milagre da Eucaristia na Santa Missa. E mais uma vez, para concluir esse momento, você vai cantar de novo. Um Deus apaixonado por você. Eu não entendo um Deus assim. Tão louco de amor por mim. Eu não mereço. Sou tão fraco. Porque Ele me escolheu. Para confundir os fortes. Gravou meu nome. Em sua mão. Eu não entendo um Deus assim. Eu não entendo
louco de amor por mim. Louco de amor por mim, eu não mereço. Sou tão fraco, Sou tão fraco. porque Ele me escolheu Que Ele me para escolheu. confundir os fortes. E para confundir os fortes, Gravou meu nome. gravou meu nome. Sinta-se amado, acolhido, salvo em por sua Jesus. mão. Ele segurou a tua mão. Segure a mão do seu irmão agora. Deus, você me levantou do chão. Enquanto a multidão Enquanto a multidão jogava pedra. jogava pedra. Deus, você me perdoou. Deus, você me perdoou. E desse amor eu não esqueço. eu não Essa mão que você esqueço. segura é essa mão de Deus que lhe tira do chão, como levantou aquela mulher jogada aos pés dele. E ao invés hoje de você ficar julgando as pessoas que maltrataram você, veja onde elas trouxeram você, aos pés de Jesus. Perdoe todas as pessoas que lhe perseguiram, que expuseram sua vida, porque agora você entende que isso, como dizia o padre, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que diz a palavra. Onde estava a nossa miséria, o Senhor fez nascer uma nova criatura. Perdoe as pessoas que lhe perseguiram, porque ela, de fato, lhe levaram aos pés de Jesus. Diga: muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Muito obrigado pelo teu perdão. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedra. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Dê uma salva de palmas para Jesus, a salvação do Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Pode acender as luzes nesse momento. Vamos sentar só um instante. Eu vou pedir, inclusive, o padre Carolino também, né, que venha ajudar aqui o nosso pároco na bênção. Tem 2 sacerdotes aqui, né? E eu quero agradecer de coração ao nosso pároco. Eu amo muito ele. É uma pessoa que eu conheci com cabelão bem grande, assim, era um cabelão grande, né? E a vocação, né, dele transformou a vida de muita gente. Hoje eu recebi uma mensagem do padre Marcos Carolino falando sobre a graça do sacerdócio, né? A vida não tem vida, a vida foi toda entregue nas mãos de Deus, não tem hora, né? Tudo doado a Deus. É por isso que você vai fazer um compromisso. Quem se sentiu agraciado nessa noite vai rezar a semana todinha por eles dois, viu? Vai receber oração. E aí nós temos uma lembrancinha, né, Luísa, aqui para o nosso pregador da noite. É uma lembrança. Aqui, que a Luísa vai ter que puxar ela aí, viu? 60 anos já não consegue subir mais assim sozinha, né, Luísa? 60 com cara de 59. Tu com 70 consegue, né? Eu com 60 chego lá. Olha a foto. Muito. Epa, eu também quero. Então, gente, os padres vão dar uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Padre Marcos Carolino também é um irmão. A gente conheceu ele desde de pequenininho, né? Já foi pároco da Caponga, hoje está lá no Mulungu, né?
Dá uma palavrinha aqui, esse povo. Satisfação, a graça, né, a gente poder estar aqui, sempre caminhando por perto com a comunidade Paz e Bem. Lembro, né, que desde o tempo lá do Guanassés, não só, desde o tempo do vocacional que vocês estavam por lá, do tempo do Padre Oliveira, né, vocês fizeram o primeiro seminário de vida por lá, e daí a gente começou a seguir com a caminhada de vocês, e em outros eventos também tive a graça de participar. Então, acabei de viver a festa lá na nossa paróquia São Sebastião, e essa semana vim repousar um pouquinho, né, no meu Guanassés, e vim aqui, né, viver um pouquinho com vocês também esse momento de graça. Amém. Então, muito obrigado aos dois. Eu quero agradecer também aos meninos da música, né? Vocês não estão vendo eles, mas eles estão ali atrás, ó, o Lucão, o Leozinho, o Leozão, a Luciana, o Marcos Batera, o Rafael, que começou deste tamanho na Paz e Bem também, viu? O Elton do som, também o Flavinho e o João Vitor. E o João Vitor, né? Agradecer à Prefeitura de Cascavel, que tem nos ajudado, dando apoio aqui, à direção do SEM, tá certo? E dizer para vocês, amanhã às 7 horas a gente reinicia, amanhã à noite, da cura interior. Vai estar aqui o Reginho contando a sua história de cura interior, como Deus transformou a vida dele, e o diácono Erilson para conduzir um momento de adoração conosco. Convida todo mundo, amanhã, noite da cura interior. Vamos pedir a bênção, né? Quero agradecer a vocês, e a gente tem um encontro muito próximo, né, com a Paz e Bem, toda quarta-feira, né, a gente tem a missa ali na sede, em frente, porque tem duas, frente à matriz, né? E na sexta-feira estarei aqui atendendo as confissões de 8 até as 9 horas, e também na sexta-feira pela manhã estarei na matriz atendendo a confissão. E no dia 7, primeira sexta-feira, tem o dia inteiro de confissão dos padres, que é a abertura do ano jubilar, o ano da esperança na nossa paróquia. Vamos ficar de pé? E vamos abençoar vocês. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E em paz, que o Senhor vos acompanhe. Olha, no sábado eu vou aqui fazer uma participação com Magela. Aí vamos logo ensaiar aqui nós dois. Si menor. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Só um pequeno ensaio para sábado, gente. Sábado ele vai cantar aqui com a gente, viu? No show, meu Deus, meu tudo, viu? Amém!